Olá a todos, meu nome é André Vinícius e eu estou aqui para apresentar o trabalho que tem como título Adaptação de materiais didáticos para estudantes surdos, uma proposta potencialmente inclusiva, fundamentada na metáfora da bipirâmide triangular. Esse é um trabalho que foi feito em conjunto com a Maria Caroline, a Júlia Maria e as professoras Niele da Silva e Alessandra Marconi. Nos últimos anos, aí, a temática da educação inclusiva ela ganhou bastante destaque na área educacional, né? E com isso ela foi fomentada por dispositivos legais, então leis, normas, legislações, tanto no Brasil como fora dele, e elas acabam por reafirmar a questão de que a educação é sim um direito universal, ou seja, é um direito de todas as pessoas. Só que quando a gente fala do ensino de química, o desafio nessa área específica dessa ciência, ela acaba crescendo. E por quê? Por exemplo, estudantes surdos acabam aí enfrentando barreiras comunicacionais. E o que seriam essas barreiras? Geralmente elas ocorrem principalmente porque os professores acabam se apoiando na questão da oralidade. E qual é a consequência que isso causa para eles? Nada mais do que a exclusão, que não vem de hoje, é algo histórico, mas que acaba por ser exacerbada aí pela falta dessa acessibilidade. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar um panorama sobre a produção de materiais didáticos que são voltados à acessibilidade desses estudantes surdos e tem como exemplo aí o processo de criação de um jogo que é educativo e inclusivo. Tradicionalmente, a química ela se fundamenta em alguns modelos, né? Como, por exemplo, o triângulo de Johnstone e o tetraedro de Mahaffy. Eles são ótimos modelos para a representação da química, mas eles acabam falhando justamente porque não levam em consideração a inclusão. E esse ponto, né, a inclusão, ele vai surgir na metáfora da bipirâmide triangular, que é a MBT, e ela vai falar que a inclusão deve ser levada em consideração durante todo o processo aí pedagógico e é um pilar central. E como é que isso se traduz, por exemplo, para os estudantes surdos? Aqui entra a questão, por exemplo, do apelo visual. Então, a utilização de libras, utilização de materiais que possam ser manipuláveis, a questão de legendas em vídeos, enfim, tudo isso acaba corroborando para o aprendizado desses estudantes surdos. Outra coisa que deve ser levada em consideração é a questão da contextualização. E aí entra em cena, por exemplo, a química verde, que foi uma área da química desenvolvida aí pelo Anastas e pelo Warner, que é uma área da química que trabalha a questão da sustentabilidade. Então, diminuir potenciais nocivos, agentes que possam fazer mal, não só para o meio ambiente, mas também para o ser humano. E aí ele vai tratar 12 princípios, que são os 12 princípios da química verde. Então, desenvolver um jogo que vai tratar da química verde pode ser sim uma ferramenta que vem aí a trazer essa questão da contextualização, da melhoria do ensino, da aprendizagem desses alunos. E, além disso, o jogo ele vai tratar não só a questão pedagógica, mas também ele vai ter a função lúdica, que é realmente algo muito importante para o aprendizado dos estudantes. A metodologia desse trabalho foi uma pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter participante, justamente porque ela buscava aí, tentar compreender como que se davam as relações dos participantes dessa pesquisa. Além disso, ela foi uma pesquisa que foi aplicada no IFPB, no campus de João Pessoa, em uma turma que tinha 38 alunos e desses, 3 eram estudantes surdos. Com isso, essa pesquisa ela se desenvolveu em 3 momentos. Né? O primeiro foi a revisão bibliográfica, o segundo foi o desenvolvimento em si, né, do jogo que é educativo inclusivo, e, por fim, a avaliação qualitativa que se deu ao final dessa pesquisa. No que diz respeito aos resultados de discussão, no momento 1 da revisão bibliográfica, buscou-se aprofundar-se em temas como Libras, ensino inclusivo de química, jogos, ludicidade,
Então, a partir da busca por materiais, né, artigos, enfim, produção acadêmica desses assuntos, a gente pôde perceber que a aprendizagem desses estudantes surdos está diretamente ligada a essas práticas visuais. Então, isso acaba reforçando essa pedagogia mais visual, né? A utilização da língua brasileira de sinais, a utilização de materiais aí que possam ser manipulados. Então, tudo isso acaba corroborando para o desenvolvimento do jogo educativo e inclusivo. E aí a gente parte para o momento 2, aqui tem um mapa que é conceitual, que serviu como um norte, um rumo, né? Então, qual era o nosso público-alvo? Qual a demanda desse público-alvo? Então, ela é uma demanda por experiências visuais, a utilização aí da Libras, de uma pedagogia mais visual. Como é que se daria o desenvolvimento desse material, né? Através, no caso aqui, de uma equipe multidisciplinar. E quais as funções desse material, né? Então, aqui uma função lúdica, educativa e também inclusiva. Aqui a gente tem uma imagem do jogo que foi desenvolvido, que ele tem como tema aí Química Verde em Ação, né? É um jogo em que a turma se dividiu em duas equipes e ela contava com 12 perguntas sobre a questão da química verde e conforme eles fossem respondendo, eles iam fazendo aí pontuação de forma alternada e ganhava a equipe que mais marcasse pontos. Aqui na figura 5 a gente vê que as perguntas elas tiveram a tradução para a língua brasileira de sinais, né? E isso acaba aí trazendo aquilo que a gente abordou anteriormente, né? Que é algo visual, né? Que ajuda, auxilia aí os estudantes surdos na questão da aprendizagem, da absorção do conteúdo. E, por fim, a aplicação de um questionário, onde a gente pôde obter aí uma avaliação qualitativa. A primeira coisa que a gente observou é que o jogo acabou gerando entusiasmo, discussão, participação coletiva, então eles acabaram se envolvendo por causa desse jogo e todos os alunos, de forma unânime, eles afirmaram que sim, gostariam que as aulas de química sempre utilizassem essas metodologias, né? Então, a gente vê que eles necessitavam, eles gostariam de que as aulas de química fugissem daquele ensino mais tradicional que geralmente ocorre nas salas de aula. Outra coisa que eles relataram é que eles conseguiram, através do jogo, compreender melhor os conceitos que foram abordados, que nesse caso aqui foram os conceitos da química verde, e isso mostra que as metodologias ativas elas acabam contribuindo para superar métodos tradicionais que geralmente acontecem no ensino de química. Então, aliar aí a inclusão e a sustentabilidade acaba gerando um ensino mais inclusivo, um ensino mais equitativo e também de qualidade, o que acaba corroborando para uma educação de qualidade, como a gente pode ver aí na questão do objetivo, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Com relação à conclusão desse trabalho, né, a gente viu que a adaptação desses materiais, quando elas são fundamentadas na MBT, que leva à inclusão como um dos seus pilares centrais, é uma estratégia eficiente porque promove aprendizagens significativas. Então, a utilização desse jogo educativo e inclusivo, ele acaba fugindo do modelo tradicional, então acaba gerando aí aprendizagem, diversão, inclusão. Então, a gente tem que entender que a questão do ensino de química, né, dessa ciência, ela não pode se dissociar da diversidade que existe dentro das salas de aula. Então, o nosso desejo é que esse trabalho aí ele sirva como base ou, enfim, como um apoio para outros estudos também voltados, né, nessa área da sustentabilidade, da inclusão e dentro do ensino de química. Aqui eu gostaria de agradecer ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, né, que é o PIBIC, à chamada Interconecta e também ao Instituto Federal daqui da Paraíba, do campus João Pessoa. E, além disso, eu gostaria também de agradecer a todos aqueles participantes que nos ajudaram de forma direta e indireta nesse trabalho. Então, muito obrigado a todos.